Agora sim, então, oficialmente, boa tarde a todos do Brasil, boa noite aqui em Portugal, 7h10 da noite, em Porto, clima nublado, 18 graus, metade de meio do outono, e é isso. Gente, o tema de hoje ele é um tema é, muito interessante, boa noite, Karen, ele é um tema, assim, que é um tema muito amplo, na verdade, ele é um estudo que nós realizamos a gnose com uma profundidade assim muito ampla e principalmente com uma praticidade muito grande. E hoje nós vamos fazer um apanhado aqui, mais ou menos 1h30, dos pontos principais, dando abrindo um leque e tendo uma ideia geral do que vem a ser esse tema, que será aprofundado na segunda Câmara. Tá? Esse tema de hoje ele tem vários objetivos. Um deles é situar os estudantes gnósticos que vão entrar à segunda Câmara em relação a uma série de procedimentos ritualísticos, poderia até dizer, que nós realizamos em todas as atividades gnósticas de segunda Câmara, com o objetivo de preparar o ambiente, de preparar o Centro de Estudos Gnósticos, de preparar o Lumisial Gnóstico, preparar a nível energético, né? Preparar física e internamente para as atividades que nós realizamos em segunda Câmara, tanto os estudos quanto as práticas que são realizadas em segunda Câmara. A gente vai falar melhor sobre isso dia 3, daqui a 2 finais de semana, 2 domingos, né? Então, o tema de hoje ele é muito prático porque nós vivemos em um mundo de dualidade, como nós vamos ver agora. Não é possível negar, ainda que alguns pseudo-espiritualistas queiram negar, que existem as forças antagônicas, tenebrosas, negativas, e queiram afirmar que o único que existe no universo é o amor, etc. Isso é um conceito muito limitado, porque realmente o amor ele é a força número um quando o absoluto, ou o vácuo quântico, ou o protocosmos, o AIM, enfim, como queiram chamar a Deus, o Criador, em sua condição de absoluto, de vácuo quântico, de protocosmos, de criador, de grande arquiteto do universo, ele é amor supremo. No momento que começa o seu desdobramento na cosmogênese, no momento que começa a criação, o desdobramento da criação, e quanto mais material se torna essa criação, vai se expressando a doada ou a dualidade. Aqui diz que o Marcos quer parear, eu não sei o que é parear comigo aqui, eu vou aceitar, mas eu não sei o que é, viu? Um convite estranho que eu nunca tinha recebido aqui, mas tudo É, bem. perdão, Alexandre, foi erro meu, foi. Digitei numa parte errada aqui, perdão. Pode continuar. Tudo bem, tranquilo, Marcos. Então, gente, o que acontece? Que é inegável a existência da dualidade, luz e trevas, noite e dia, na eletricidade, positivo e negativo, né? Os prótons e nêutrons, o yin e yang do Tao, né? Na Índia, Shiva e Kali, Shiva como o criador, construtor, e Kali como destruidor. Então, em todas as culturas esteve presente a dualidade, a duada. E o estudante gnóstico que marcha pelo caminho da luz, inevitavelmente encontrará na sua jornada o oposto, né? A presença também da força negativa, das trevas, e nós devemos aprender sim a nos proteger, a nos resguardar, a preparar a nossa casa, o nosso ambiente, a preparar o nosso corpo físico, corpos internos. Então, por isso vem esse tema, procedimento de defesa. Margarida, boa noite. No início, antes de você entrar, eu tomei nota aqui do nome de todos,
E de onde falam? De onde você fala, Margarida, por gentileza? Coimbra, maravilha. Tá. Então, aos poucos vamos formando aí o núcleo de Coimbra, né? Dia 10 de novembro estaremos em Coimbra, Margarida. Depois eu mando o cartaz no grupo. Vamos começar as turmas presenciais em Coimbra. Em princípio, será aos domingos às 15 horas. Mas depois falamos melhor. Continuando aqui o tema. Então, gente, para falarmos de influências psíquicas para o procedimento de defesa, nós temos que fazer uma introdução à teurgia e à magia prática gnóstica. Isso já é aspectos relacionados à segunda câmara, que é a próxima fase dos estudos gnósticos, que todos vocês estão concluindo o primeiro módulo, já caminhando para a segunda fase da gnose, a segunda câmara. Então, é importante nós sabermos o que é teurgia, o que é magia, quem é o mago. Então, rapidamente, a palavra teurgia, ela significa estudo ou tratado das divindades, trabalho com a divindade, trabalhos, atividades com as divindades. O prefixo trel significa Deus, né? Ou divindade. Então, o que é a teurgia gnóstica? São todas as práticas ritualísticas, cerimônias que nós buscamos trabalhar com as divindades. Por exemplo, a gente vai ter um tema aqui intitulado Magia Sideral, onde nós vamos aprender a trabalhar com os arcanjos, com os logos, com os cosmocratores. Vamos ver que cada um deles tem a sua característica específica. Então, no momento que nós começamos a trabalhar, por exemplo, com os elementais da natureza, e hoje a gente vai ter vários pontos tratando sobre os elementais da natureza, quando você começa a se integrar com esses mistérios da natureza, com esses mistérios do cosmos, quando em segunda câmara nós realizamos atividade de cura com os mestres da medicina universal, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, mestre Viracocha, mestre Esculápio, Anjo Adonai, mestre Smun, etc, etc. Isso tudo é teologia. É quando nós, através de práticas e técnicas específicas, aprendemos, seja a invocar as divindades, seja a nos transladarmos aonde essas divindades se encontram, falando a nível astral, né? E o que é magia? Então, é interessante nós desmistificarmos, o que não quer dizer desrespeitarmos, mas desmistificarmos é mostrar para vocês, para o estudante gnóstico, que nós podemos nos tornar teurgos, nós podemos nos tornar magos, né? A palavra magia, ela, em síntese, significa a sábia utilização das forças e energias da natureza. Que natureza? A natureza interior e a natureza exterior. Então, o conceito básico de magia é quem aprende a trabalhar, a manipular, a utilizar as forças e energias da natureza. Que natureza? A energia, primeiramente a natureza interior, a natureza interior e posteriormente a natureza exterior. Então a primeira natureza que nós aprendemos a dominar, a manipular as energias é o nosso próprio corpo físico e corpos internos, como nós vimos lá na palestra de transmutação, na palestra da alquimia, que eu peço aqui, apelo à consciência de todos, se por acaso algum dos presentes não assistiu ao vivo, os dois temas de alquimia, os dois temas de transmutação, o primeiro dado pelo Christian e o segundo dado por minha pessoa. Se alguém aqui não assistiu, por favor, assista a gravação. É um apelo que eu faço à vossa consciência, porque não é correto, não é justo chegar a essa etapa do curso e não ter assistido essas conferências, que é o divisor de água da gnose. É o que diferencia o gnosticismo, que mostra o cerne da gnose é o tema da alquimia, tá bem?
Então, eu peço isso aí a vocês, porque não se pode chegar ao final do curso de gnose se não tiver assistido. Isso é uma das lacunas que fica na curso online, a gente não ter muito esse controle. Porque, por exemplo, hoje nós estamos no final do curso e nós temos praticamente todas as câmeras fechadas ainda. Então, tem pessoas que eu não conheço nem o rosto. Depois de 3 meses, 4 meses junto, tem gente que eu nunca vi. Né? Então, isso não acontece no presencial. No presencial a gente acompanha, né? Enfim, mas temos que nos adaptar às circunstâncias da vida, né? Então, isso é magia. Magia é a utilização das forças e energias da natureza. Então, vamos lá. Alexandre, existe magia branca? Existe magia negra? Existe. Então, o que difere a magia branca da magia negra? Vou perguntar aqui de vocês. Por exemplo, para vocês, qual é a diferença? Qual é a principal característica da magia branca, por exemplo, do mago branco, daquele que trabalha com a magia branca? Pode digitar aqui quem quiser falar. Pode falar ou pode digitar no grupo, como ficar melhor, Karen, fica à vontade. Eu ia dizer o mesmo que a Graciele já respondeu ali. Acho que a magia branca, né, é sempre intencionada para o bem, para proporcionar cura, enfim, é com boas intenções, né? É Tá bem. a energia que a gente coloca direcionada para o bem, dizendo assim, né? Tá, obrigado. Agradeço a sua participação, Karen. Agradeço aí a Graciele, que também colocou, a Fátima também. A Valéria disse que o que difere é a motivação. Ok, a Fátima falou agora sobre o sacro ofício, né, o ofício sagrado. A Valéria agora complementou dizendo que depende da finalidade. E mais, o que vocês acham? Nós temos aqui 25 computadores ou celulares, né? Quem tem uma resposta diferente? Quem tem algo Acho diferente? que intervir no livre-arbítrio, né, das pessoas e a utilização de sangue, né, nos rituais, acho que também Então, difere. Né? peraí, vamos organizar aqui o conceito. Então, você falou livre-arbítrio. Você quer dizer que a magia branca respeita o livre-arbítrio e a magia negra não, é isso? Isso. Beleza. E aí você falou envolvimento de sangue em rituais, né? Uhum. Legal, agradeço o teu comentário, a tua colocação. Vamos já comentar tudo isso. O Jorge Manuel disse que a magia branca não prejudica ninguém. A Águeda diz a intenção o que diferencia a magia. Liliane disse magia branca, ajudar o próximo, assim mesmo, magia negra, prejudicar o próximo. Mais alguém quer participar disso? Fátima complementou ali, ainda a intenção e a ação para crescimento da consciência caracteriza a magia branca. Karen também falando sobre as egrégoras. Egrégora, o termo egrégor ou egrégora, ele se relaciona a um campo energético, a um campo magnético, né? Todo ser vivo tem aura. Todo ser vivo tem aura. Entenda-se como ser vivo não apenas os que se movimentam, porque os minerais têm auras, são seres em evolução, os minerais, os vegetais, os animais, e a egrégora, os locais, os ambientes, uma casa, um carro, um escritório, um templo, uma igreja, forma uma egrégora que é um campo energético, um campo magnético. Já falar mais sobre isso. O João diz ali, a magia branca sempre respeita as leis cósmicas. Muito bom. Foi naquele alvo que a gente joga dardo assim, para quem já jogou dardo, você foi bem perto do ponto central do alvo, tá? A Fátima disse energias do bem, amor, serviço, cosmoética, legal. A gente vai voltar a falar sobre isso, aqui é só para a gente bater um papo e termos alguns pontos claros. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar aqui o conceito que o João Evangelista deu. Primeira característica do mago branco é respeitar as leis cósmicas. Quando fala-se em respeitar as leis cósmicas, nós podemos aqui citar algumas delas, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei do karma,
Então, olha só, hein? Olha, cuidado, atenção aos que responderam que o mago branco faz o bem. Beleza. Só que os magos negros também, muitas vezes, buscam fazer o bem. Estão muito bem intencionados. A diferença é que, entre aspas, eles buscam fazer o bem desrespeitando as leis cósmicas. Então, olha só o relativo que é o conceito bem e mal. Né? O frágil, como é frágil o conceito bom e mal. Né? Por isso, na gnose, nós trabalhamos com o conceito justiça, justo. Porque muitas vezes o que é bom para você é mal para o outro. Né? Muitas vezes o que parece mal para um pode parecer bem para o outro. Então, por exemplo, quando na gnose nós trabalhamos, pedimos a cura, por exemplo, a cura, trabalhando pela medicina, seja presencialmente, seja à distância, nós sempre fazemos respeitando a lei divina. Ou seja, que seja feito de acordo com a lei divina. Então você pede a cura para alguém. Né? Por exemplo, nós temos em segunda Câmara uma atividade chamada Cadeia de Cura, uma corrente pela cura. E aí nós pedimos por todas as pessoas que sofrem em hospitais, sanatórios, casas de saúde, clínicas, em todo lugar da Terra onde hajam enfermos. Ao momento dessa corrente de cura que nós pedimos, nós nomeamos os enfermos aí para que sejam curados, né? Há um momento onde nós pedimos pela nossa cura, e sempre ao final da petição nós dizemos que sejam curados, que sejam sanados de acordo com a lei divina. Né? De acordo com a lei divina. Então, que isso seja de acordo ao karma da pessoa, que ela tenha merecimento de ser curada e sanada. O mago negro, ele não está nem aí para isso. Ele vai querer curar, aparentemente seria fazer o bem, só que ele transgride a lei, ele passa por cima da lei divina. E o que é que acontece? Olha só, pode até acontecer da pessoa, entre aspas, ser curada naquele momento. Ou seja, ter fisicamente a sua doença sanada. Porém, a dívida, a causa causorum, a origem do karma, continua lá. Então, ela vai desenvolver novamente a mesma enfermidade. E às vezes até pior. Entende? Então, olha só, falando sobre lei divina. Né? Outra lei, a lei da vida e da morte. A lei da vida e da morte. Então, quando nós temos uma pessoa aí à beira da morte, ou coisa desse tipo, uma enfermidade muito grave que possa levá-la à morte. Aí a pessoa pede, pelo amor de Deus, que essa pessoa não morra, não morra, não morra. Ok, mas é uma lei, se for o momento, vai chegar. Então, o mago branco, ele vai colocar sempre aí o respeito à vida e a lei, a essa lei, né? Ou seja, peço, né, suplico, imploro que essa pessoa permaneça viva, que não morra, que seja de acordo com os seus merecimentos, de acordo com a lei divina. Então, nós vimos aí a fragilidade do conceito bem e mal. E mais frágil ainda, com todo o perdão, com todo o respeito, com todo o carinho, mais frágil ainda o conceito de intenções. Tá? Lembrem-se a passagem que diz que de boas intenções o caminho do inferno está cheio. Né? Dante Alighieri, na Divina Comédia, diz que encontrou muitos bem-intencionados no primeiro círculo dantesco. Né? Então, a intenção não basta, tá? Ela é um passo, mas tem algo mais depois disso. Então, foi comentado ali, acho que pela Karen, sobre o livre-arbítrio, né? Ou foi a Jaqueline, perdão, Jaqueline, sobre o livre-arbítrio. Excelente, excelente. O livre-arbítrio é outra lei, tá? Livre-arbítrio. Então, a pessoa quer ser curada,
né? Nós falamos aqui se a pessoa tem merecimento. Outro, ela quer ser curada? Né? Por exemplo, existem esses cartazes aí, né? No Brasil tem muito nos portes. Aqui em Portugal, não sei se eu já vi, não reparei. Diz assim: traga o ser amado em 3 dias. Amarração do amor, traga o ser. Em São Paulo eu via muito nos portes, nos orelhões, né? Nos jornais, né? Traga o ser amado em não sei quanto tempo, né? Amarração do amor, aquela coisa toda. Pode haver boa intenção nisso, né? A pessoa que está fazendo essa amarração pode achar que isso é benéfico, mas eu lhe pergunto, e o livre-arbítrio da pessoa, da outra pessoa? Será que ela quer estar com outra pessoa que gosta dela, que ama? Né? Existem pessoas que fazem esses trabalhos de feitiçaria, de magia negra, com muito boas intenções. Mas e o livre-arbítrio do outro? Né? Onde está o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio é uma lei que tem que ser respeitada. Tá? Então, olha, o Aldo já foi lá no âmago, né? Lá no fundo. Né? O Aldo diz ali que a magia branca desenvolve a Kundalini e ajuda no processo da iniciação. Ele falou as 3 montanhas, a gente vai ver semana que vem isso, não tem mais iniciação, vai se falar sobre as 3 montanhas. E a magia negra desenvolve o órgão kundartiguador. Então é isso também, Aldo, com certeza, você foi mais profundo no conceito, né? Então, lembrando que a Kundalini é uma energia, vale a redundância, é um fogo ígneo, foático, que sobe pela coluna vertebral da mulher e do homem que praticam a transmutação, a castidade científica, o Arcana ZF, é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a Kundalini, é Deus Mãe dentro de nós, é o aspecto de Isis, Maria, Tonantzin, Réa, Cibele, Sofia, é Deus Mãe, é o aspecto maternal da criação, é essa Kundalini. Né? A Kundalini é a serpente que curava os israelitas no deserto. E o órgão kundartiguador que o Aldo colocou ali, eu vou escrever a palavra corretamente, se me permite, Aldo. Kundartiguador. O órgão kundartiguador é a cauda de Satã, né? É a cauda dos magos negros, é aquela cola, aquele rabo que os magos negros internamente, você olha internamente e vê o mago negro com aquele rabo. Por quê? Porque é a energia sexual projetada para baixo, projetada negativamente, projetada para os próprios infernos atômicos do homem. O desenvolvimento do órgão kundartiguador é uma característica da fornicação, da luxúria, do derrame da energia sexual. Então, e aí abre um leque para uma série de coisas que eu nem vou abordar agora, porque é um tema, esse aqui é o primeiro tema de outros temas que serão estudados em segunda câmara sobre magia, mas eu vou só complicar aqui um pouquinho, deixar no ar uma coisa. A questão da imposição de mãos, que já faz uns anos, aí eu acho que pelo menos umas 2 décadas, está meio que na moda nas terapias, né? Trabalho de imposição de mãos. Isso, a prática da imposição de mãos, aqui eu não vou citar nomes aí, porque tem nomes mais contemporâneos e nomes mais antigos, mas o trabalho de imposição de mãos, isso é milenar. Isso vem desde a cultura, se encontra lá nos textos Vedas, na medicina ayurvédica, por exemplo, né? Nos mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga. Jesus ali, os essênios praticavam a imposição de mãos, né? Agora sim, a Jaqueline colocou, Jesus praticava. Eu fiz um apanhado rápido antropológico, né? Desde os Vedas, lá 6, 7 mil anos, né? Nos egípcios existe a narrativa de imposição de mãos, na Grécia, enfim, e no cristianismo também. Agora, a questão é o seguinte, que para você ser um elemento canalizador das forças do terceiro logos, de binar o Sacratíssimo Espírito Santo, para você ser um canalizador, um mediador das forças curativas, o primeiro requisito é que o indivíduo seja casto, que seja uma pessoa que trabalhe a castidade científica,
que seja um transmutante, que pratique, se for casado, o grande arcano Zéfia, a alquimia, por isso que eu ressalto a importância dos 2 temas que nós vimos nessa área aqui no curso, né? Para você entender, se alguém não viu, não vai entender o que eu estou falando. Não se confunda a castidade com celibato, nada a ver. O celibato é a retenção da energia sexual, guardar a energia, reter, sem o propósito da transmutação. Né? A transmutação, você retém energia, mas transmuta, sublima, transforma. Isso, para quem não assistiu a palestra, tem que assistir. É impreterível, gente, é impreterível. Tá? Então, eu me lembro o mestre Laxmi uma vez falando para a gente, perguntava para ele, mestre, e tal terapia, como é que a gnose vê essa terapia? Aí ele disse assim, a questão é que o terceiro logo, o Espírito Santo, ele não se expressa, ele não transmite as suas forças curativas, as suas energias de vida através de uma pessoa fornicária. Então, muitas vezes acontece de a pessoa faz um curso, uma terapia que envolve posição de mãos, e é uma pessoa que na sua vida diária, o seu comportamento, a sua conduta é muito egóica, né? Muito egóica, assim, e sem a preocupação do que é a transmutação. Então, há uma interferência energética aí, uma coisa que não é muito positiva, tá? Mas na gnose nós estudamos, realizamos, mas é algo criterioso, responsável e um sacerdócio mesmo, né? Então, olha, o João... Alexandre, posso dizer só uma questão sobre isso? Claro, Não queria sim, cortar claro, no raciocínio, só que por depois eu favor, tenho medo de me esquecer. fique à vontade. Obrigada. Muito interessante isso que está a dizer sobre, foi dito aqui assim, sobre o merecimento da pessoa quando se pede para curar, para ajudar, de acordo com o seu merecimento e com o seu desenvolvimento consciencial, que é que no Reiki, eu também tenho a formação em Reiki, também se faz. E isso que está a dizer sobre partilha de energia de cura, por terapeutas que têm que ter consciência, não vou dizer da sua pureza, porque isso é tudo muito relativo de falar, mas a consciência do seu próprio aparelho, não é? Nós somos uma tecnologia, não é? Nosso corpo é uma tecnologia, transmitimos energia, captamos energia, absorvemos e por aí fora. Tenho para mim, no meu caso pessoal, faço Brahmacharya, que é um yama, que está de acordo com o casto, especialmente quando tenho terapias para fazer de âmbito, aumento o grau de limpeza energética do meu próprio aparelho. E se tenho alguma perturbação psicológica, algo que me esteja a cometer algum erro psicológico mais exacerbado, não aplico, porque sei que não vai com a pureza curativa necessária e eu não estaria a respeitar os princípios do Reiki, não é? Portanto, nesse contexto. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Eu que agradeço sua colocação, a sua fala, tá? É bem dentro disso, realmente. E ali o João Evangelista disse, como dissemos, o direito de um começa onde termina o do outro, ou vice-versa, né? Então é isso. Então o livre-arbítrio deve ser respeitado, tá? E outra coisa que deve se ter muito, muito atento é não converter o exercício da magia em um comércio, tá? Não converter isso em um comércio. Mas enfim, olha, não passei nem o primeiro slide, hoje eu estou falando muito até, mas tá bom. No primeiro tema da primeira turma nova, eu não consegui nem terminar, eu fiquei na metade da conferência, vou ter que terminar semana que vem. Vamos continuar aqui. Ah, tá, só um ponto importante. Quem é o mago? Quem é o mago? Isso aqui é importante a gente falar. Quem é o mago? Eu vou dar 3 opções aqui. É a pessoa, o mago é o ego, o mago é o nosso ser interno, ou o mago é a nossa sombra. Quem é o mago?
A Graciele já disse ali, é o ser interno. Marco disse que é a pessoa, que é o mago. E aí? É tudo a mesma coisa? Não é tudo num só? Não tá. No final de tudo, Mas didático, vou falar aqui didaticamente. Didaticamente, eu acho que ser interno talvez seja o mais por aí. Didaticamente, importante nós revisarmos conceitos da psicologia gnóstica. Ainda temos pessoas entrando na sala ainda. Eu peço que os que estão entrando na sala, que ainda não me falaram de onde são, por gentileza, digitem aí no chat. Entrou agora a Cláudia Silva. Por favor, Cláudia, só escreve de onde você está falando. Tem algumas pessoas que eu não lembro de estar vendo na turma avançada, mas enfim, depois eu vou falar em particular com essas pessoas pelo motivo que eu já apresentei no início, que é que nós estamos finalizando esse módulo e só poderão passar a próxima fase as pessoas que têm a frequência, a assiduidade que tiveram, né, durante o curso, né? Então, voltando para cá, sobre a questão do mago, quem é Baião? Baião, onde é que é Baião, Cláudio? Deixa eu anotar aqui. Cláudia. O Zé Carlos é de Braga, tá? Não, eu lembro de você, José. José Carlos de Braga. Gente, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu peço a todos os que estão presentes hoje. Tá. Fica perto de Marco Canavese. É aqui em Portugal, né, Cláudia? Tá, só um momentinho aqui. Cláudia Silva. É aqui de Marco Canavese. Eu lembro desse nome quando eu pegava comboio, eu acho que é a última estação até, passando aqui por Paredes, Penafiel, né? Gente, eu peço a todos vocês, tem vários aqui que eu já converso, já tenho o nome gravado, sei de onde é, e outros não. Outros eu tinha no meu WhatsApp que foi bloqueado. Então eu peço que todos, sem exceção, os que estejam presentes, me mandem uma mensagem, por favor, pelo WhatsApp. Não precisa ser agora, não. Só não esqueçam, tá? Pode ser só um oi, que aí eu vou pegar essa lista aqui e vou atualizar pelo número de vocês de WhatsApp. Eu preciso ter o número de vocês salvo, tá? Quem eu já tenho, não precisa nem mandar. O pessoal que eu falo sempre é Fátima, Carlos, Karen, Valéria, Jaqueline, tem várias pessoas que eu já tenho salvo. Mas se quiser mandar, mande também. Mande pelo menos um oi no WhatsApp, tá? Oi com o seu nome ali, para eu atualizar a planilha essa semana. E quem eu não lembrar bem, quem eu não achar nas outras frequências das aulas anteriores, eu vou chamar no particular para conversar, para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Quem é o mago? Quem é o mago? Então, vamos lá, gente. A pessoa humana, o Alexandre, Fátima, Marcos, Valéria, Karen, a pessoa humana, nós somos a expressão física tridimensional, nós temos um corpo físico, corpos internos, nós podemos expressar em um dado momento, nós podemos ser a expressão do nosso ser interno, ou nós podemos ser a expressão do nosso ego, que é essa multiplicidade de eus psicológicos. Então lembrem-se que na gnose a palavra ego tem uma conotação negativa, né? Tem uma conotação relacionada aos nossos defeitos, a parte negativa do ser humano. Então, o mago branco é o ser. É a pessoa que expressa o ser interno. O ser interno é a nossa chispa divina, nossa centelha, nosso eu sou, nosso glória, nosso íntimo, o nosso ser. E o mago negro, ele manifesta essa multiplicidade do ego, dos eus psicológicos. Então, por isso que o mago negro, ele não se importa em passar por cima das leis divinas, em
em passar por cima do livre-arbítrio, ele não se importa em transgredir as leis cósmicas, e nem para fazer o mal, ele não se importa. Tá? Por quê? Porque o ego ele é transgressor. O ego ele não respeita, ele não. Ele é transgressor, ele é desequilíbrio, desarmonia, entende? Então, olha só, por isso o mago branco, vocês vão perceber isso nas nossas práticas da gnoses, principalmente o pessoal que chegar à segunda câmara, aqui já temos pessoas aqui que já são de segunda câmara, o caso da Valéria lá de São Paulo, do Aldo também de São Paulo. Então, toda prática gnóstica começa assim: meu Pai, meu Senhor, meu Deus, tu que és meu real ser, meu Deus interno, te peço com a minha alma e com o meu coração. Olha só, você primeiro invoca o seu ser. Entende? Você primeiro invoca o ser, pede ao seu ser. Só anotando aqui que o Zé, eu já tenho aqui a sua ficha, Zé. Muito obrigado, meu querido. Então, nós sempre nas nossas práticas de teurgia, de magia, nós invocamos o nosso ser primeiro. Então, não é o Alexandre que está operando. O Alexandre pede ao ser que me permita ser intermediário, que o meu ser interno utilize, se expresse através da minha mente, através do verbo, através dos atos, das ações, que seja o ser que se manifeste, que se expresse, que seja o ser que interceda ante os mestres da medicina, que seja o nosso ser que interceda ante os elementais da natureza, entende? Não é a pessoa humana. Quem é o Alexandre no jogo do bicho? Quem é o Alexandre na fila do pão? Eu sou uma pessoa comum e corrente que busco, assim como vocês, nesse trabalho do autoconhecimento, busco a eliminação dos meus defeitos, mas ainda tenho muita coisa para ser eliminada. Então, quem é o Alexandre para pedir aos elementais da natureza que protejam, que limpem, que defendem? Os elementais vão olhar para o Alexandre. Quem é Alexandre? Entende? Agora, o ser interno de cada um de nós, ele é o mago, é exorcista. E o ser de cada um de nós, o nosso Salomão interno, ele tem o poder e a força. Né? O João disse ali: ninguém é mago sem saber quem é. Então, excelente, João. Tem pessoas que brincam de magia. Né? Hoje, quando se fala de magia, pejorativamente se lembra, por exemplo, dos livros e dos filmes da Rowling, né? A série do Harry Potter, né? Com as suas varinhas ali, os seus feitiços. Então, na minha época da infância, o auge da magia era o mago Merlin, né? O druida Merlin. Hoje a juventude e a galera dos 30 anos aí já nasceu na era Harry Potter. Então, existem muitos curiosos falando de magia. Mas a magia é algo muito sério. É algo que foi praticado de forma oculta pelos grandes iniciados da humanidade, em todas as culturas e civilizações. Quando a gente estudar isso mais adiante, sobre a civilização egípcia, sobre o Tibete, Grécia, sobre os maias, os incas, astecas, os celtas, os druidas, você vai ver que eles eram magos poderosíssimos, né? E dominavam realmente os elementos da natureza. Então, vamos só adiantar aqui, porque esse não é o primeiro slide, imagina só. Então, gente, é importante, eu sei que os que chegaram até aqui, é difícil um cético chegar até esse ponto do curso. Então, mas é importante refletirmos o que é real, né? Quando a gente fala de magia, será que a magia não é uma coisa abstrata, uma coisa da imaginação, algo da imaginação humana, né? Porque o real, o que é o real? O real é apenas o que nós conseguimos perceber com os 5 sentidos. Nós já vimos aqui no curso de gnose, eu tenho certeza que muitos de vocês já traziam isso antes. Nós sabemos que os nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, eles só nos permitem conhecer, e com limitações, esse mundo tridimensional, esse mundo físico, com limitações.
E que esses 5 sentidos não nos permitem adentrar os universos paralelos, não nos permitem conhecer as dimensões da natureza, né? Então, para nós, o terreno da magia é real. Real. Perfeitamente real. Né? Lembrando aqui esse conceito de Tesla, né? Lembrando que Tesla foi um grande físico, né? Não é propaganda dos carros do Elon Musk, né? Elon Musk utilizou e se apropriou aí do nome de Tesla. Não sei nem se ele paga os royalties, direitos autorais à família do físico, né? Então Tesla dizia que existe toda uma natureza que nós não percebemos. E dizia Tesla, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, quando nós falamos de dualidade, gente, luz e trevas, magia negra, magia branca, pense no sentido de que magia branca trabalha com as energias superiores, sublimes da natureza e da criação, com as energias do terceiro logos, principalmente, que é o binar, o Sacratíssimo Espírito Santo, com as energias da Mãe Natureza, Pachamama, Tonantzin, que o mago branco trabalha com as frequências superiores, com as frequências elevadas da criação, com as vibrações sutis, leves da criação e do cosmos. E a magia negra trabalha exatamente com o contrário, com as energias densas, pesadas, com as frequências baixas, com as vibrações densas das infradimensões da natureza. Então, às vezes há uma linha tênue, porque é o seguinte, me lembro agora uma passagem que o Mestre Samael relata num livro. Gente, eu vou enviar uma bibliografia para vocês, tá? Então, reforçando aqui o pedido, me mandem todos que estão presentes e os que forem escutar a gravação, me mandem ali seu WhatsApp, me mandem no WhatsApp seu nome, e aproveite, mande o nome de onde fala, eu já anotei aqui, mas posso ter deixado passar alguém. E aí eu vou enviar para vocês uma bibliografia muito ampla desse tema de hoje. Apostilas formidáveis sobre as plantas, sobre os perfumes, que nós vamos falar agora, sobre defumação. Vou mandar apostila, vou mandar livro, tá? O Mestre Samael, numa das obras, ele disse que estava no mundo astral, e consciente, lógico, né, no mundo astral, e ele disse que ele passou em frente a um templo. Olha só, esse templo está aqui próximo, em Salamanca, na Espanha. E aí ele passou em frente a esse templo, e do lado de fora do templo tinham jardins bonitos, muitas flores, e ele nunca tinha visitado esse templo, disse, vou entrar. E ele entrou no templo, disse que era muito perfumado, todo mundo vestido de branco, uma coisa assim aparentemente muito bonita, né? Mas ele intuiu, ele pressentiu com a intuição, com o sentido da consciência chamado intuição, que tinha alguma coisa pairando no ar que era estranha ali. E aí ele disse que em um momento ele se levantou dentre os que estavam ali reunidos, e ele fez uma conjuração, ele pronunciou em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo. E ele disse que nesse momento o ambiente todo se transformou, ficou extremamente pesado, e aquelas pessoas que aparentemente eram anciões veneráveis, né, com barbas bonitas, com um ar de santo, disse que aquilo se desfigurou e mostraram a real face daquela congregação, daquela assembleia. Era uma assembleia de magos negros. Então, o mestre diz que existe em Salamanca esse templo de magia negra, que é o oposto, que é a antítese do templo de magia branca que se encontra em Montserrat, Barcelona, Catalunha. Então, em Montserrat tem um templo de magia branca formidável, é um templo onde se encontra o Santo Graal,
aquele santo graal, aquele cálice sagrado que verteu as últimas gotas de sangue do Cristo na cruz, recolhido por José de Arimateia, depois de muito peregrinar, foi depositado nos mundos internos, no mundo astral, num templo que se encontra em Montserrat, Catalunha, Barcelona. Não é coincidência que nós temos um templo gnóstico também no mundo físico, ali nessa região, e vocês que passarem para a segunda câmara serão convidados. A nossa principal evento nesse templo é no mês de julho. Nós tivemos lá esse ano, tive ano passado também, e ano que vem, se Deus quiser, lá estaremos. Temos um templo gnóstico chamado Templo Montsalvat, ali em Montserrat. Então, ali é um templo da Loja Branca. O oposto desse templo, a sombra, a contraparte desse templo, fica em Salamanca, também na Espanha, onde tem um templo de magia negra. Então, só para vocês entenderem que não é porque se veste de branco e fala bonito é mago branco. Entende? O João coloca ali que Tesla também referenciava os números 3, 6 e 9. Excelente, João. João, agora na segunda câmara, nós vamos, na próxima fase do curso de gnoses, que eu vou conversar com vocês daqui a 2 semanas, dia 3 de novembro, eu farei o tema de transição e um diálogo com vocês. Na segunda câmara, nós vamos estudar muito mesmo o que é a Cabala. Tá? A Cabala é a ciência dos números, é a ciência que deu origem. O universo é números. O universo foi criado com números, pesos e medidas. Isso se traduz como energia, frequência e vibração. Os números são vivos, a Kabbalah é viva. E nós vamos estudar aí qual a relação que tem os números 3, 6 e 9, né? Aí nós podemos acrescentar, todos os números têm o seu peso, a sua magia, né? O número 1, que é o número da criação, do mago, o número 2, que é a dualidade, é o número da sacerdotisa, o número 3, que cria, o número 4, que é o tetragramaton, que é o fundamento, né? A estrutura, a pedra cúbica, né? O número 5, que é o pentagrama esotérico, que a gente vai pincelar hoje rapidamente, e eu vou enviar um vídeo para vocês assistirem uma conferência sobre o pentagrama que eu dei há alguns anos, tem mais de 12 mil visualizações. Então, é um tema que eu já não dou ao vivo, o tema do pentagrama. Por quê? Porque eu preparei um tema muito completo sobre o tema. Eu preparei uma palestra muito completa sobre o pentagrama, dei esse tema há uns anos atrás, uns 2, 3 anos, e ela está gravada. Então, para economizar o tempo, a energia, a saliva, eu já envio o link para vocês assistirem. Tá? Então, vou mandar. Então, a ciência dos números, a gente vai estudar sobre isso. Tá? Isso, cada letra hebraica tem seu número, som, forma, isso é. Tá? Gnose estuda profundamente a Cabala, com certeza. Ou a Kabbalah. Então falamos aí sobre a lei das antíteses, né? Todo estudante gnóstico deve aprender a se proteger das influências dos tenebrosos. Algumas formas de ataque durante o sono, os ataques no mundo astral, perda de energia sexual, que são as chamadas poluições noturnas, né? É uma das formas também de ataque no mundo astral. Em estado de vigília, ou seja, acordado aqui como nós estamos, né? Tentações, vícios, adormecimento pelas mídias sociais, tudo isso pode se manifestar, os ataques das forças negativas dessa forma, podem nos assediar, as chamadas obsessões psíquicas, né? Personalidade dos mortos, entidades tenebrosas, larvas astrais, íncubos, súcubos. O que são larvas astrais? As larvas, aonde existir sujeira, aonde existir falta de higiene, aonde existir imundície, podridão, existe proliferação de larvas. Tá? Então, por isso, nosso corpo tem que estar sempre muito asseado, muito limpo, nossas roupas, né? Nossa casa,
nosso quarto. O quarto do gnóstico é o seu sanctum sanctuarium. É ali que você faz suas práticas de meditação, de desdobramento astral, de vocalização de mantras. Os que são casados, sua prática de arcano com sua esposa ou com seu marido, né? Então, o quarto gnóstico não deve ter roupa suja, né? Entrar com sapato que vem da rua. Tudo isso são coisas que a gente tem que despertar a consciência para isso. Tá? O nosso quarto é um sanctum, roupa de cama trocada, limpa, arejado, perfumado, né? Os mestres até nos orientam. Hoje quase ninguém tem mais televisão, né? Eu vejo a maioria das pessoas nem tem mais TV, mas quem tiver, não tenha televisão no seu quarto. Deixe para assistir na sala, no escritório, né? Evite no seu quarto levar o computador, o notebook para assistir séries, filmes com energia pesada, violência, pornografia, coisas desse tipo. Né? Então, larva, onde existe sujeira no mundo físico, existem larvas. Por isso, todo o trabalho de limpeza que nós fazemos na gnose, primeiro você limpa a parte física. Né? Eu vou tomar um banho de planta, daqui a pouco falar sobre banho de planta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar um banho normal, com banho de sabonete, shampoo, né? Depois que eu higienizei, aí eu vou tomar o banho de plantas, pedindo para os elementais limparem a aura, etc. A mesma coisa a casa. Primeiro você faz uma faxina, uma limpeza, para depois fazer uma defumação, por exemplo. Tá? E rapidamente, o que são íncubos e súcubos, para quem não sabe, né, são dois termos que ficaram popularizados ali na Idade Média. Né? A palavra íncubos e súcubos são demônios astrais. Tá? Os íncubos são criados pelas mulheres através da masturbação, através do derrame de energia sexual, e frequentemente criam-se os íncubos. São demônios com característica masculina que ficam incitando a mulher à fornicação, que incitam a mulher à masturbação, à perda da energia sexual. São demônios masculinos que assediam as damas. E os súcubos é o contrário, são demônios com aspecto feminino que, criados pela fornicação, criados pela masturbação masculina, que incitam o indivíduo a seguir perdendo energia, que estimulam mentalmente através de imagens, fantasias morbosas, imaginação mecânica, que incitam o indivíduo a seguir perdendo energia. Eles se alimentam de energia sexual, íncubos e súcubos. Tá? E quando eu falo demônios, não pense que eles têm aquele chifre, aquela cara feia, não. Imagina se você está no astral, você dama, você cavaleiro aqui, amigo e amiga, se você está no astral, você encontra um demônio desse aí com rabo, com cara feio, você sai correndo, né? Ou você conjura. Hoje você vai aprender a conjurar, fazer as conjurações. Agora, se aparece um demônio masculino com a cara, sei lá de quem, do Brad Pitt, do Marlon Brando, sei lá de quem, né? Um homem bonito, aí, um ator bonito, um cantor, sei lá. E no caso dos homens, aparece uma mulher aí com rosto formoso, corpo formoso, né? Um protótipo aí de beleza, de sensualidade. É essa forma que esses demônios tomam. Lembram lá o que eu contei agora há pouco do mestre Samael, quando ele passou por um templo que ele não conhecia em Salamanca, e ele entrou para conhecer, e era um templo de magia negra, mas estavam todos bonitos ali, pareciam anciões veneráveis, barba, todo mundo de branco, mas depois, mediante um procedimento, ele identificou que era um templo de magia negra. Então, os demônios, muitas vezes, se apresentam dessa forma, né? Uma forma bonita e sedutora, né? Então, isso são íncubos e súcubos que drenam a energia do indivíduo, tá? Trazendo ali estados de depressão, de moleza, de sonolência, um cansaço que não passa, né? Uma sonolência, a pessoa não tem vontade de fazer nada, não consegue fazer nada. É lógico, atenção. Não é que você aí que está escutando, meu amigo, minha amiga, está se sentindo cansado, né, falta de ânimo. Primeiro faça um check-up,
faça um hemograma para ver como é que está a sua glicemia, seus triglicerídeos, seu colesterol, como é que está a sua taxa de vitamina D, se é um homem, como é que está a sua testosterona. Primeiro, vamos curar a parte física. Né? Vamos ver se nós estamos com uma noite boa de sono, se a gente está dormindo bem, se a nossa alimentação está boa, se tem uma alimentação aí rica em nutrientes, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí a gente parte para olhar a parte espiritual, tá bem? A parte energética, mas primeiro a gente tem que olhar a parte física. Isso é importantíssimo, tá bem? Então, existe uma forma de ataques tenebrosos também através de aspectos da cultura, modas. Estudantes gnósticos tomam muito cuidado com as modas. As modas, elas são pensadas conscientemente pela loja negra, tá? Os modismos, olha, desconfie de tudo que está nos meios de comunicação oficiais, mídias, né? Existe até uma brincadeira, um jargão que diz assim, se está na internet é verdade, né? A gente sabe que não é. Tem que pesquisar, tem que ir a fundo. Então, atenção com as modas relacionadas. Não estou falando de vestuário, não, tá, gente? Falando modas relacionadas a vícios, a comportamentos sexuais, coisas desse tipo. Ciência materialista, ateísta, músicas degeneradas, filmes com mensagens subliminares. Gente, não precisa ser clarividente, não precisa ser um grande mago para você perceber o efeito da música dentro de você, perceber o efeito da música no ambiente, a música na nossa psique, na psique do ser humano, nas suas emoções. É impressionante como as músicas têm esse poder, porque é a vibração do som. Lembrem lá o tema 5, luz, calor e som, né? Então, a vibração do som, a música, ela pode elevar a vibração energética, a frequência energética do ambiente, ou ela pode baixar para frequências pesadas, densas, vibrações baixas. Então, o estudante gnóstico deve se tornar mais seletivo, né? Isso é inteligência, gente. Isso é inteligência. Se eu já percebi que tal música move dentro de mim o ego da luxúria, quando eu ouço tal música, eu me sinto mais sensual, movimenta a luxúria, a lascívia. Por que eu vou estar querendo me meter com uma música dessa? Se tal música eu sinto vontade de ficar violento, me desperta ira, raiva, para que eu vou estar me nutrindo, me alimentando com esse tipo de vibração pesada? Né? No Brasil tem um ritmo chamado sofrência, né? Sofrência é um derivado aí do sertanejo, né? Uma degeneração do sertanejo. E é impressionante como as pessoas absorvem esse tipo de música, né? Que falam normalmente, quase sempre, de traição, né? De chifre, de amores perdidos, de decepções amorosas. E as pessoas, caramba, se nutrem com isso, carregam a sua atmosfera, a sua aura com esse peso, né, da traição, do chifre, dos amores perdidos. E aí começa a ouvir as músicas, já dá vontade de tomar, né, de beber, para quem bebe, de uma cerveja, um uísque, Por quê? Porque move os egos, move os eus dentro de isso. Marisa colocou ali, invocam só sofrimento, traição, vingança, né? A Karen colocou algumas músicas dessas são muito deprimentes, exatamente, deprimente. Eu lembro aqui, meus filhos nasceram na gnose, né? Mas quando chega aquela fase de adolescente é complicado, né? Eu lembro a minha filha Isis, minha filha amada, que me deu a minha primeira netinha agora recentemente, quando ela estava na fase dos 14, 15 anos, ela se intitulava emo. Emo no Brasil aqui eu não sei se são os góticos aqui, eu não sei. Na minha época eram os góticos, né? Na década de 80 era a turma que curtia, se vestia de preto,
passava uma sombra preta, assim, ia para cemitério, né? Escutava The Cure, The Smiths. Era os góticos mesmo. Era os góticos na minha época, né? Na década de 90, os punks, né? Os punks já era os punk já era mais punk, né? Mas os góticos era aquela turma melancólica que se cultivava tristeza, né? E nos anos 90, início dos anos 2000, surgiram aquelas bandas emos no Brasil, né? Los Hermanos, Fresno, essa turma aí que, cara, pelo amor de Deus, eu via que ia se matar, né? Eu via aquelas músicas. E a minha filha, ela nessa fase ela desenvolveu uma tendência à depressão, aquela, sabe, coisa de adolescente, né? E aí eu falava, minha filha, como é que tu tá depressivo e ainda escuta isso aí, pelo amor de... Ai, pai, deixa, pai, eu gosto. Mas, minha filha, você tá sofrendo, você tá chorando. Ai, pai. Então, é um culto ao sofrimento, né? O culto a... Então, gente, atenção com as músicas. Cultivemos as músicas superiores, música clássica. Eu lembro, gente, eu entrei na Gnose aos 14 anos de idade. A minha formação foi 100% roqueira. Meu pai era guitarrista solo de banda de rock, né? Eu fiz primeira câmara de cabelo comprido, tinha cabelão. Eu ia de skate para a primeira câmara. Depois que eu caí, me arrebentei todo de skate. Aí ia de bicicleta, de bike. Eu não sentava nem nas cadeiras da sala. Eu sentava no meu skate, ficava balançando para lá e para cá, assistindo palestra de Gnose. E eu nasci no rock, então para mim foi muito difícil a absorção da música clássica. E a minha entrada à música clássica se deu através de Vivaldi. Então eu recomendo muito Vivaldi, né? Antônio Vivaldi, esse período barroco aí, as 4 estações de Vivaldi. Então, porque tem as músicas clássicas também que, pô, cá para nós, pô, dependendo da sonata de Chopin, de Schubert, né? Bate até uma bad também, né? Alguma coisa de Tchaikovsky, né? Meio pesado, enfim, tem que saber escolher aí o que é clássico, né? Mas entrar para música clássica, buscar aí o que a galera chama hoje de música New Age, né? Olha aí, legal essa da Karen. Os emos foram os góticos Nutella, bom demais essa, muito boa. Exatamente. Eu uso muito esse termo Nutella aí, mas é agressivo, sabe? Assim, tô falando de mim, né? Às vezes o eu da ira ele se mascara com ironia, né? Mas fala que o eu da ira, que o sarcasmo, a ironia é um eu da ira. E eu, como bom escorpiano, tenho que cuidar demais disso, porque a língua, o escorpião ele não fere com o rabo, não, é com a língua. Então a gente tem que trabalhar muito isso, né? Mas é isso mesmo, né? Fátima falou ali luxúria, sofrimento, é isso. Jaqueline falou igualmente programas de TV, filmes, etc. É isso, gente. Vocês já entenderam, vocês já captaram aqui a ideia da coisa, né? Olha, Cláudia disse, eu não gostava de música clássica, de algum tempo para cá é uma música clássica, maravilha. Isso denota, Cláudia, essa mudança de vibração, essa mudança de frequência, uma introspecção, um exercício da consciência, ela vai nos atraindo ao que é mais sublime, né? Legal, legal. Karen é escorpiana, meus pêsames, né? Tamo junto. Por esses dias, o meu aniversário, o meu é dia 22. É o último dia de escorpião, primeiro de Sagitário. É por esses dias, Karen, teu aniversário? Dia 2 de novembro. Tá perto já, hein? Legal, muito bom. Parabéns adiantado. Nossa palestra é dia 3. Muito bom. A Margarida tem uma filha de 17 anos, não é fácil. São bombardeados começando na escola. É isso mesmo, Margarida. Tá? Na Gnose a gente recebe uma formação assim muito boa como pais, como educadores. O Mestre Samael tem uma obra chamada Educação Fundamental, que é formidável mesmo. Mas ainda assim são muitos desafios, sabe? Para quem é pai, eu tenho filhos aí, realmente. João, tudo para nós perdermos controle dos sentimentos. Olha, já que eles desde a gravidez tocavam muita música clássica, eu me fiz escutar. Maravilha. Existe, na minha época tinha até um CD que chamava Mozart for Babies. Eram sonatas de Mozart, estilo música de ninar. Era belíssimo também. Cultivei isso com os meus filhos, né? No Brasil as crianças estão ouvindo funk. Você sabe que quando eu entrei na Gnose, tinha um gnóstico específico escreveu um livro chamado A Cara Oculta do Rock.
e ele colocava ali que o rock com uma música do diabo e tal. Cara, o funk hoje, meu, faz o rock parecer música de ninar. Não defendendo o rock, porque realmente tem sua vibração muito pesada, né? Mas o funk, eu não sei nem que esfera dantesca se encontra essa vibração aí, né? Deus nos livre e guarde. Mas legal. A Liliane disse: eu gosto de seresta, ainda não estou fã de música clássica. Olha só, a gente não vai falar sobre musicoterapia hoje, mas só em cima do que a Liliane falou. Gente, existem músicas que são para personalidade, músicas que são para o ego e músicas que são para o ser, para a essência. As músicas para personalidade são essas músicas, músicas folclóricas, músicas de cada região. Então, por exemplo, o gaúcho, né? Os gaúchos, lá tem as músicas nativistas, né? O vaneirão, né? As músicas nativistas ali, né? O interior de Goiás, interior de Minas, interior de São Paulo, é o sertanejo raiz, né? Que depois degenerou aí, virou a sofrência. Mas são músicas de personalidade, essas músicas raiz mesmo, né? E aí tem as músicas voltadas, como eu disse, ao ego, voltados à essência, né? Mas vamos continuar aqui, que hoje não é um tema de musicoterapia. Tem esse tema, mas mais lá para frente. Olha só, meu Deus do céu. 8h15, falta. Vamos lá, vamos ver até onde a gente vai, e o que não der a gente faz um segundo tempo outro dia aí. Orações e conjurações são formas de proteção. Algumas das orações usadas na gnose que nós utilizamos, oração do Pai Nosso, oração Mãe Divina, oração Logo Solar, algumas das orações. E, obviamente, aquela oração que brota do coração por um sentir, por uma inspiração, são as melhores orações, né? Mas a oração do Pai Nosso é um mantra. Pai Nosso é realizado na gnoses. Pai Nosso ele é dividido em sete frases. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair na tentação e livra-nos do mal. Pai Nosso é uma oração mântrica, tá? João, eu não vou entrar pelo lado da vibração das músicas em hertz, até porque isso aí seria um tema por fora. Eu peço tua compreensão para a gente não sair do epicentro aqui do tema. O que você falou está dentro do que a gente falou da música, só não consigo abordar hoje, tá, João? Numa próxima a gente conversa sobre isso, tá bem? Todo mestre interrompe o plano para falar com os discípulos. Não entendi, Fátima. Isso, cara, João, isso tem a ver com a frequência, com certeza, sem dúvida. Eu escolhi essa Alexandra, porque o Alexandre mostrou-se assim um bocado aflito por serem já 8h15 e deixar já o assunto. Todo professor, todo mestre interrompe o plano da aula para poder responder às questões. Portanto, com certeza. Deixa fluir, não faz mal. Obrigada. Eu agradeço, porque eu gosto muito de ouvir falar. Maravilha, muito obrigado. Para mim é uma satisfação imensa, sabe? Mas, olha, eu vou falar baixinho. Hoje a Kelly me puxou a orelha, porque na palestra mais cedo eu demorei muito. Ela disse: tu tem que ter uma hora para terminar, tem que estudar, preparar teu tema para dar em 1h30, que as pessoas têm compromisso, porque as pessoas. Tem que falar baixo, senão ela vem ali brigar comigo de novo. Então, voltando para cá, a Liliane falou: às vezes eu canto Belilim, vamos já falar sobre Belilim, tá? João, agradeço a tua compreensão, tá, João? Prometo que a gente vai voltar a falar sobre isso no momento. Então, existe a oração do Pai Nosso, existe a oração à Mãe Divina, né? Várias orações relacionadas à nossa Divina Mãe. Então, por exemplo, ó Isis, Mãe do Cosmos, Raiz do Amor, tronco, botão, folha, flor e semente de tudo quanto existe. A ti, força naturalizante, te conjuramos, te chamamos, a rainha do espaço e da noite, e beijando teus olhos amorosos, bebendo o orvalho de teus lábios, respirando o doce aroma de teu corpo, exclamamos: ó Nuit, tu eterna seidade do céu, que és a alma primordial, que és o que foi e o que será.
Ísis, a quem nenhum mortal levantou o véu, quando tu estejas sob as estrelas irradiantes do noturno e profundo céu do deserto, com pureza de coração e na flama da serpente te chamamos. Isso é uma oração à Mãe Divina. É impossível, gente, impossível a Mãe Divina não acudir ao seu filho que dobra os joelhos, que se prosterna humildemente com a frente no solo e pede ajuda, pede iluminação, pede conforto, pede compreensão. Existe uma linha da espiritualidade hoje, nós respeitamos, mas é importante colocar os pingos nos is. Tem uma linha da espiritualidade que diz que nós não devemos pedir nada, que nós só devemos agradecer. Ótimo, muito bonito. Só que o mestre dos mestres disse: pedi se vos dará, batei se vos abrirá. Então, nós temos que agradecer, claro, muito, sempre, a todo instante, mas nós também temos que saber pedir. Tá? O filho fiel ama a sua mãe e ela o leva pela mão pelo caminho reto. O filho infiel se esquece de sua mãe, se extravia e cai no erro. Tá? Karen perguntou se a Ave Maria também é a Mãe Divina. A nossa Ave Maria é um pouco diferente, mas é assim. Na gnose a gente fala: Deus te salve, Ramiô, cheia és de graça, bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E por aí vai. É uma oração à Mãe Divina também. Ele tem a oração ao Logo Solar, que nós realizamos diariamente ao nascer do sol, e principalmente nos dias 27 de cada mês. Dia 27 agora é o Natal Gnóstico. Ano que vem, com certeza, vários, espero que muitos de vocês estejam já na segunda Câmara, para que a gente possa partilhar junto o Natal Gnóstico, dia 27 de outubro. É uma data muito, muito especial, né? A Ave Maria, conhecemos, é católica. É católica. Então vamos lá, vamos continuar aqui rapidamente, não, mas não tão rapidamente. Conjuração dos quatro. Isso aqui eu vou mandar para vocês. A conjuração dos 4 elementos e a conjuração dos 7 gênios, tá? Eu vou mandar, tá nas apostilas, vocês vão ler. Gente, não colecionem material. Olha, as apostilas, os livros que nós enviamos, se ficar só no HD do seu celular, do seu computador, não vai ter efeito, não. Tá? Então, as conjurações, elas são para proteção e defesa. A conjuração dos 4 elementos, a primeira parte dela é em latim. Tá? Ela é em latim. A primeira parte dela diz: Caput mortur imperativ dominus per vivum et devotum serpentem, cherub imperativ dominus per Adam iot shavah. Aculeas imperativ dominus per alas tauri, serpens imperativ dominus tetragrammaton per angelum et leonem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael, fluotudor per spiritum Elohim, mane a terra per Adam iot shavah. Fiat firmamentum per Yahubehu Sabaoth, fiat judicium per ignivetute Michael. Anjo de olhos mortos, obedece ou dissipa-te com esta água santa, touro alado. Trabalha, volte à terra, se não queres, chegue-lhe com essa espada. Águia acorrentada, obedece este signo, ou retira-te ante este sopro. Serpente móvel, arracha-te a meus pés, ou serás atormentada pelo fogo sagrado, e evapora-te com os perfumes que eu queimo. A terra volte, que a água volte à água, que o fogo arda, que o ar circule, que a terra caia sobre a terra pela virtude do pentagrama, que é a estrela matutina, e em nome do tetragrama que está escrito no centro da cruz de luz. Amém. Então essa é a conjuração dos 4. Antes dessa conjuração, tremem as colunas de anjos e de demônios. Qualquer força negativa, qualquer entidade tenebrosa se afasta quando o mago recita a conjuração dos 4 elementos. Eu vou enviar para vocês podem tê-la impresso, né? Lógico que com a prática você decora, né? Com a prática diária você vai aprendendo isso. Eu fiz 1 ano e meio, de quase 2 anos de primeira câmara. Na metade da primeira câmara eu já sabia orações, conjurações, exorcismos e tudo de memória, pela prática, pelo exercício. E é isso que faz o mago. O mago se faz pela prática, não é pela teoria. Tá? Conjuração dos 7 gênios é em português. Ela invoca os 7 gênios siderais, os 7 logos, para proteger e defender o mago.
Em nome de Michael, que Jeová te mande te afaste daqui, Chavajota. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande te afaste daqui, Bael. Em nome de Rafael, desapareça Antelial, Sam Gabriel. Por Samael, Sabaote, em nome de Elohim, Jibur, afasta-te, Andrameleque. Por Zachariel, Sachomeleque, obedece ante o Vassa, né, Gabriel? No nome divino, humano, Shaddai, pelo signo do pentagrama que tenho na mão direita, em nome do anjo Anael, pelo poder de Adão e de Eva, que são Yorshavá, retira-te, Lilith, deixa-nos em paz na remar. Pelos santos Elohim, em nome dos gênios Caxel, Serraltiel, Afiel, Zaraiel, ao mandato de Orifiel, retira-te de nós, Moloch. Nós não te daremos nossos filhos para que os devores. Amém. Então, essa é a conjuração dos 7 gênios. Então, as conjurações são fórmulas poderosíssimas de proteção e defesa. Tá? Sim, Liliane, a conjuração dos 4, ela completa em latim e em português. Aí, realmente, para ser completa são as 2 partes, tá bem? E a conjuração mais fácil de decorar, mas não menos poderosa, muito poderosa, é a conjuração do Belilim. Essa conjuração do Belilim foi entregue pelo anjo Aroque, e ela é uma conjuração cantada. Belilim é assim, ela é feita da seguinte forma: Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Isso vai estar num dos materiais que eu vou enviar para vocês. O material está escrito Procedimentos de Defesa. Ele é o protótipo de um livro que eu estou escrevendo sobre esse tema. Tá? Não está editado, falta coisas, ainda estou mexendo nele, mas eu vou enviar para vocês já terem um material didático sobre o tema, com as conjurações, com as orações, tá bem? Com os banhos de planta e trabalhos de limpeza. Banhos de plantas, defumações, chamados em espanhol de salmérios, o uso do enxofre nos sapatos, símbolo de proteção, sinal da cruz ou persignação gnóstica, estrela microcósmica e o pentagrama esotérico. O pentagrama é aquele que estava no início, né? No primeiro slide, é o pentagrama esotérico. Então, sobre banhos de planta, isso está na apostila. Vocês leiam a apostila e depois a gente vai tirar dúvidas sobre os banhos de planta, sobre as defumações. Tá? Eu trouxe aqui a minha latinha. Isso aqui é uma lata caseira de defumação. Quem quiser comprar um turíbulo bonito, compre, não tem problema, mas quem quiser, pegue uma lata de leite, faça os furinhos do lado, faça os furinhos embaixo, coloque um arame normal e pronto, já tem o seu turíbulo, sua lata de defumação, tá bem? Quem estiver no Brasil, para mim, o melhor produtor, fabricante de defumações, de fórmulas de defumações no Brasil, não ganho comissão nenhuma, mas divulgo porque eu sei a qualidade, a seriedade do trabalho. É um estudante gnóstico, chama Parvati Aromas. Procurem no Instagram, na internet, Parvati Aromas. Ele tem uma gama muito grande de óleos essenciais, essências, extratos, para você utilizar diariamente nas suas práticas, no dia a dia. Defumações de todo tipo, defumação para meditação, para trabalho de cura e medicina, para sair em astral, defumações de limpeza, sem imaginar, tá bem? Então, aonde que você viu para vender, Karen? Aqui na Maia, já foi há um tempo, foi acho que lá em 2020, 2019, que eu morava em outro lugar, perto aqui mais próximo ao centro da Maia, e tem lá uma loja que tem muita coisa, tem muitos incensos, cristais e tal, e eu vi
esse incenso lá. Depois de alguns anos eu fui para o Brasil e tem um amigo meu que trabalha com essa marca também de incensos. E aí eu me lembrei que são bem naturais, né? Feitos com resinas, ervas, é muito bom, tem muita boa qualidade. Exatamente. Carlos, um abraço, fica com Deus, espero que tenha chegado bem aí no seu destino. Um grande abraço e durante a semana vamos nos falando. Tá? Então, gente, isso é muito prática. Teurgia e magia é prática. Tá? Prática. Experimentação, prática, banho de plantas, banho de ervas. Leiam lá o material e aí depois a gente conversa. Tá bem? É mais fácil a gente tirar dúvidas depois que lê o material. Tá? Eu vou mandar para vocês me mandam todos, mandem o WhatsApp com o seu nominho, nome, de onde fala. Eu vou mandar material para vocês tudo direitinho, tá bom? Eu vou mandar o link da palestra sobre o pentagrama esotérico. Gente, modéstia à parte, não é porque essa pessoa que vos fala que ministrou essa palestra, não, mas ali tem muitos comentários, N comentários, de que realmente foi uma palestra muito feliz, assim, muito completa, sobre a simbologia do pentagrama esotérico. Então eu vou mandar o link para vocês. Como eu falei, tem mais de 12 mil visualizações já. E eu vou mandar para vocês escutarem também. Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Ah, tá. Aí a conjuração dos 4 elementos foi que eu recitei naquele momento lá, né? Eu vou até mudar esse slide, vou colocar lá junto com outro. Isso está na apostila que eu vou enviar. Conjuração dos 7, que eu também recitei, está na apostila. Belilim, que eu acabei de cantar aí também, esse aqui está na apostila. E está aí o pentagrama, que é o tema, a gente vai estudar no tema toda essa simbologia, todas as letras em hebraico, todos os arquétipos, todos os símbolos, tudo que está aqui a gente vai desmiuçar, a origem do pentagrama, de onde veio, para que serve, como é utilizado. Vai ser com certeza vocês vão gostar, é muito completo o estudo, tá? Beleza, terminou aqui, vou voltar para a capa tela, para a apresentação, e é isso. Gente, abro aí para as perguntas, quem tiver perguntas sobre o tema, lembrando, gente, tem muita coisa mais para ver. Isso aqui hoje foi a ponta do iceberg do estudo de magia, de teurgia e magia prática. Hoje foi uma pincelada. Comecem a praticar para que vocês possam ir se familiarizando. Ó, o João abriu a câmera ali. Ei, João, tudo bom? João Evangelista, Pernambuco. João, foi você que nos ofereceu até uma doação de um terreno aí, não foi, João? Para fazermos alguma coisa? Foi você? Eu estava olhando nossa mensagem. João cordialmente ofereceu um terreno para Gnoses lá em Pernambuco. Não esqueci não, tá, João? Nós vamos amadurecer isso aí, que tudo depende de mão de obra. O nosso trabalho é todo voluntário. Então, nós sempre precisamos de estudantes gnósticos voluntários para os empreendimentos gnósticos, templos de cura, hospitais gnósticos, etc. Tá? Mas, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe e guarde esse terreninho aí que em algum momento a gente vai estar por aí, tá bom? Gente, pergunta aqui sobre o tema, fica à vontade, tá? Pode perguntar, tirar dúvidas. Foi muita coisa, né? Muita informação numa hora e meia, né? Alexandre, Pode eu falar. quero perguntar, bom, tenho 2 dúvidas, mas uma não é sobre o tema de hoje. Esse símbolo do pentagrama, ter ele no ambiente, ele já faz esse papel de... já funciona assim? Tá muito boa a tua pergunta. Karen, o pentagrama, ele por si só é um símbolo já de proteção e defesa. Ele pode ser potencializado, por exemplo. Eu vou mostrar aqui o pentagrama que eu uso diariamente numa corrente, né? Aqui tem vários balangandãs aqui, né? Várias pedras de proteção, enfim, mas aqui o pentagrama em prata, eu tenho esse pentagrama aqui, vai fazer uns 30 anos. Ele tem os 7 metais atrás dele, ou seja, isso potencializa. Porque quando vocês escutarem a palestra sobre o pentagrama, você vai ver que
o pentagrama tem relação também com os 7 metais. Então, esse pingente que eu tenho, ele tem atrás fixado os 7 metais. Então, quando vocês forem procurar um pentagrama para comprar, na internet tem muitos, muito bonitos, inclusive, viu? Pessoal aí que gosta dos sites chineses, Shopee, Temo, né? Tem muito pentagrama para vender lá, muito bonito, os pingentes. Só que eu não encontrei nenhum com os 7 metais atrás. No Brasil deve ter alguém que vende, não sei, estou meio por fora da turma do Brasil. Então, o que potencializa o pentagrama? Primeiro, o uso dele. Quem usa? Se a pessoa que usa, se o mago, o estudante gnóstico que usa, é casto, faz suas práticas, vocalização, meditação, tá? Isso vai potencializando o talismã, vai potencializando o símbolo. Tá? Se esse símbolo tem os 7 metais, potencializa ainda mais. Na segunda câmara, existe um ritual que nós fazemos para consagração de talismãs. Tá? Então, quando vocês estiverem na segunda câmara e tiver a oportunidade, a gente faz esse ritual e você leva o seu talismã, pode ser um pentagrama, pode ser um anel com pedra, né? Enfim, um crucifixo, e aí a gente consagra também com um ritual com os 4 elementos da natureza: água, terra, água, fogo e ar. Tá bom? Eles podem ser consagrados também pelos elementos. Isso eu não falei hoje, porque a gente, hoje, como eu disse, é só, né? Tudo isso, né? Mas hoje foi uma primeira pincelada sobre o tema. As tigelas tibetanas também tem algo assim sobre os metais. Eu conheço muito pouco, quase nada, sobre tigela tibetana. Confesso a você que utilizei pouco. Tem aqui em Porto, tem um estudante gnóstico aqui que trabalha até com isso, com terapias. Tem várias tigelas de vários tamanhos, gongo. Me explicou aí as frequências, achei muito legal, mas não estudei. Então, prefiro dizer não sei do que ensinar errado, tá? Mas é uma técnica terapêutica aí também. Nas sessões presenciais, é só presencial. As consagrações é só presencial. Tá? Gente, a segunda câmara ela é só presencial. Vírgula. Olha só. A sua entrada à segunda câmara, o ritual de iniciação que vocês vão passar para entrar à segunda câmara, que semana que vem vocês vão ter o tema iniciação. Ele é presencial. Quando você passou por essa atividade, você vai ser membro de segunda câmara. Até agora são estudantes gnósticos, simpatizantes, enfim. Quando você passa pelo ritual de iniciação, você se torna membro da instituição, membro da Associação Cultural Gnóstica. A partir desse momento, eu vou falar sobre isso daqui a 2 semanas, tá? Mas a partir de você entrar na segunda câmara, Fátima, vão existir atividades presenciais e atividades online. Vão continuar tendo temas online, inclusive internacionais. Todo mês tem uma palestra do mestre Michael. Hoje teve uma palestra do Fernando Castro, coordenador internacional, né, pelo web rádio, palestras minhas, de outros tutores. Mas haverão as atividades presenciais, que nós realizamos em grupo. Tá? Dentre elas vai ter a atividade de consagração de talismãs. Essa é feita só. Tem atividades que nós fazemos na natureza, com os elementais da natureza, mas sempre com membros de segunda câmara. Tá? Graciele colocou alguma coisa ali, no Mukani Shop deve ter. Vou abrir aqui numa outra aba e depois eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Eu agradeço aí a orientação, Graciele. Perguntas sobre o tema? Eu sei que vão surgir mais perguntas quando vocês lerem o material, né? Inclusive, eu vou me antecipar aqui. Se vocês quiserem, no dia 3, eu vou fazer a palestra de transição para a segunda câmara. Mas se vocês quiserem, nesse dia a gente tira uma meia horinha para fazer perguntas e respostas sobre o tema de hoje, que vocês vão ter escutado a conferência sobre o pentagrama, vão ter 2 semanas para escutar a conferência do pentagrama, vão ter 2 semanas para ler o material, as apostilas. Aí a gente faz no dia 3, se vocês quiserem, lógico, né? A gente faz uma meia horita de perguntas e respostas, tá bem? Sobre esse tema aqui, depois que você ler. Lógico, quem tiver pergunta agora, fica à vontade. Isso aqui tudo é tema de segunda câmara, a gente vai ampliar na segunda câmara. Então eu falei alguma coisa sobre medicina gnóstica,
Na gnose a gente desenvolve muito na área da medicina natural, da elementoterapia. Tá? Em livros do mestre Samael, como Medicina Oculta e Magia Prática, do mestre Laxmi, como Tratado de Iridologia, Medicina Natural, livros do mestre Michael sobre Medicina Natural. Então, isso na primeira câmara a gente nem fala sobre Medicina Natural, na segunda câmara que a gente vai estudar isso aí. João não conseguiu assistir a conferência, não conseguiu conectar. Qual conferência, João, que você não conseguiu assistir? A de hoje você estava desde o início, né? Não sei se foi outro tema, não sei. Mas enfim, gente, pergunta sobre hoje? Dou-lhe uma. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre hoje. Eu tenho